Olá, amigos e amigas! Começa aqui mais um programa da CEPA, um programa da Comunidade Evangélica de Porto Alegre, integrante da nossa IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E o programa da CEPA conta com os seguintes apoiadores. E no programa de hoje temos CEPA Debates com o pastor Eloir Weber. Olá, amigo e amiga, você está no CEPA Debates, um programa que visa trazer assuntos do nosso dia a dia, assuntos que são candentes, assuntos que fazem parte da nossa vida, refletidos à luz do Evangelho de Cristo, revelando assim o nosso jeito luterano de relacionar com o tema, com o mundo, com aquilo que mexe com a nossa sociedade, com a nossa vida. Eu sou o pastor Eloir Weber, atuo na Comunidade Evangélica de Porto Alegre e recebo vocês com a paz e a graça do Deus da vida revelado em Cristo Jesus. O tema de hoje eu trago convidados especiais. Eu trago o colega pastor Dr. Júlio Adam, já esteve aqui em um outro programa, é pastor da IECLB e também por 9 anos atuou como pastor na pastorado escolar da instituição evangélica em Novo Hamburgo. É doutor em teologia e atualmente trabalha na área de teologia prática aqui na Faculdade ZES em São Leopoldo. Também faz a sua pesquisa na área do culto cristão, de mídia e também de juventude. A outra convidada também já esteve conosco em outro programa, a professora mestre Kate Rigo, mestre em História, doutoranda em Religião e Educação no programa de pós-graduação da Faculdade ZES em São Leopoldo, professora de pós-graduação na área de Educação, coordenadora do grupo Cemitério, Teatro e Pesquisa. Trabalha com adolescentes há mais de 10 anos. Julie e Kate, estou bem feliz em acolhê-los nesse dia aqui nesse programa. Bem-vindos. Agradeço também a oportunidade de estar aqui de novo no programa. Cumprimentos que nos assistem. Obrigado de novo, por estar mais um momento para poder debater sobre a questão de adolescentes e espero poder fazer uma boa contribuição em relação ao tema. Prezados amigos, prezadas amigas, certamente educar filhos é uma tarefa bastante ampla, bastante complexa, especialmente no mundo no qual nós vivemos. E como se diz por aí, os filhos são para toda a vida. E na medida em que eles vão crescendo, os desafios também, eles acabam sendo diferentes. Percebemos na sociedade atual, por exemplo, um desafio muito grande de ser pai, de ser mãe, de ser família, onde há adolescentes, onde há jovens. O programa desse dia de hoje traz exatamente essa relação familiar de pais com filhos adolescentes com os seus pais. Essa é a temática de hoje, sejamos assim abençoados com esse tema. Prezados Júlio e Kate, de alguma forma ou de outra vocês experienciam esse tema e vivenciam ele. A relação entre pais e filhos adolescentes, ela é conturbada por natureza, poderia-se dizer assim? Acredito que sim, porque são dois grupos, duas gerações tentando dialogar com ideais diferentes. O adolescente ele tem uma agilidade muito diferente do adulto. Enquanto o adulto ele chega em casa morto de cansado, o adolescente ainda está a 1000 para fazer milhares de coisas. E o adulto já chega com várias preocupações. Então, tem também a questão das preocupações diversificadas. Então, acaba não tendo uma unidade de interesses, nem entre o adolescente, nem entre os pais. E isso é o que pode gerar o conflito. Eu concordo também. Eu acho que sim, é complicado, porque os adolescentes, no geral, hoje são muito diferentes, Eu acho que eles se tornaram muito diferentes
E isso é um grande desafio para os pais, então, entender essas pessoas que estão lá dentro de casa, que são tão conhecidos deles, mas ao mesmo tempo se comportam de uma maneira tão diferente, né? Então tem muitos estudos aí tentando mostrar as mudanças físicas, emocionais que o adolescente, por natureza, né? A transformação do corpo, do cérebro, faz ele um ser diferente, mas também as mudanças que acontecem por causa da cultura, né? do mundo externo, que faz o adolescente ser diferente. Então, eu concordo muito com a Kate, meu filho não é adolescente ainda, mas eu já fui adolescente, conheço muitos adolescentes e famílias com filhos adolescentes e se relata muito esse dilema de como lidar com o adolescente. Acho que ele foi feito mais diferente do que já por natureza ele seria. A mobilidade da comunicação também vai permitir isso, né? Na época que eu era adolescente é muito diferente da época que a minha filha está sendo adolescente. Então isso faz com que, na minha época, se a mãe e o pai mandassem, era obedecido, né? E não tinha muito poder de argumentação porque não se conhecia muito isso, né? O que é dito é feito. Agora não, eles têm um poder de argumentação muito maior. Eles têm uma gama de informações gigantescas na internet. Então eles sempre têm o que rebater. E o pai de adolescente de hoje tem que conseguir lidar com isso, porque ele vai ser inconstante, ele vai ser questionador e isso é complicado para o adulto, porque o adulto ele já está formado, o adulto já está estabilizado. Me parece que há uma tênue linha entre ser intransigente e ser firme, com posições firmes. E isso às vezes dificulta essa relação, não é mesmo? Talvez aí mora um dos problemas, né? Um dos perigos. Os pais de hoje, eles têm um pouco de dificuldade talvez de ser adultos, de ser os pais dos filhos, né? Adolescentes. Então esses filhos que demandam, tanto como a Kate diz, né, eles demandam, são diferentes, eles são impulsionados pelas mídias e tudo mais, às vezes eles vêm para dentro de casa e aí os pais se veem como que não têm condições mais de reagir, né, de ser firmes. Eu acho que essa é uma boa colocação. Ter autoridade de pais. Tem alguns estudiosos dizendo que estamos em crises de pais, né? O Olteiral é um que diz que pais e pai, principalmente homens, né, é uma espécie em extinção, não tem mais, ninguém quer ser pais, porque ser pais e ser pais de adolescente, não só de adolescente, de criança também, mas daí na adolescência é quando geralmente aparece esse desafio de aqui eu tenho que ser pai e mãe agora mesmo. Você quer fugir, né, você não quer assumir essa, porque é uma tarefa difícil. Isso que a Kate diz, né, de ter que contrapor, ter que sentar, ter que puxar para a conversa, ter que aceitar a cara feia do adolescente que não teve aquilo que ele gostaria de ter autorizado, é difícil. E eu acho que aqui muitas vezes os pais acabam se perdendo. Então, sentar com o filho e dizer não, olha, nós vamos ter que conversar sobre isso, não dá para ser desse jeito, e não simplesmente entrar na onda de achar que o adolescente está trazendo isso, todos os outros amigos dele fazem isso também, eu na minha casa, na minha família tenho que aceitar simplesmente. Eu acho que a tarefa mais difícil, mas a mais importante também, se os pais conseguem sentar com seus filhos e estabelecer como é que funcionam as regras e dentro daquela família, dentro daquele núcleo, eu acho que se ganha muito. E isso que o professor Júlio acabou de dizer é extremamente importante, porque isso vai fazer com que o adolescente ele tenha uma base. O que a gente percebe é a questão, ou tu tem um pai muito rígido que vai dizer, não, tu não pode, mas por quê? Não te interessa. Daí já quebrou a relação de confiança. O outro que diz, não, eu sou teu amigo, não sou teu pai. Né? O adolescente nessa idade não precisa de amigos, ele já tem vários amigos fora. Né? O que ele está necessitando é de uma condução. Então o pai que vai dizer não, ele vai dizer o porquê do não, mas vai manter esse não. Essa é a grande dificuldade. As pessoas têm medo da reação do adolescente. É lógico que ele vai ficar bravo, vai ficar triste, vai ficar revoltado, vai se trancar no quarto, vai chorar, mas é normal. Né? E isso é importante as pessoas se darem conta que isso é normal. A criança vai fazer isso, o adolescente vai fazer isso, porque ele está esperando ser repreendido. Ele não quer um amigo, o amigo ele tem fora.
Dentro de casa tem que ter pai e mãe. Eu acho excelente isso. Quando eu li isso a primeira vez, de que os pais não são os amigos dos seus filhos, que muita gente hoje se orgulha, diz, eu sou amiga da minha filha, eu sou amigo do meu filho. Os pais podem sim ser amigos, mas eles não são os amigos dos filhos. Porque amigo não diz não bota limite, não bota regras, não estabelece valores, né? Aqui funciona desse jeito. E os pais têm que fazer esse papel chato, difícil, que dá muito trabalho, leva muito tempo, mas ser pais é isso, e é para a vida toda, como você disse antes. Não? Eu tenho a impressão, né, que na medida que eu acho que o espiral da vida ele é assim, né? Eu tenho a impressão que quando os adolescentes estão passando por essa crise e transformação da adolescência, os pais também estão vivendo uma transformação que chamada crise da meia-idade, né? Quem sabe também isso é um ponto importante a ser trazido, né? É interessante porque no momento que tem um adolescente dentro de casa, tu percebe que tu está envelhecendo. E hoje em dia na sociedade moderna é feio envelhecer, né? É um problema seríssimo, tanto é que tu vê muitas vezes mães tentando ter o mesmo modelito da filha, ou o pai do filho não fecha, né? Então é um momento que o adulto tem de ver que ele não é mais jovem. E ele tenta resgatar isso porque é como se o tempo passasse muito ligeiro. E como a sociedade de hoje não permite o envelhecimento natural, faz com que essa crise fique muito maior do que antigamente. Porque antes até a forma de se vestir das mães ficava diferente quando o filho era adolescente. Hoje em dia não. Sim. Hoje em dia tu tenta até ficar com uma roupa menor do que a filha em muitos momentos. E é complicado, porque a filha tem que passar por esse momento que a mãe já passou. Então essas trocas que não estão sendo bem definidas. Sim, essa idealização da adolescência, né? A adolescência como ideal de cultura, isso é muito debatido, né? Então todo mundo quer ser adolescente. Então você empurra os bebês os bebês estão vestidos às vezes como adolescentes, né? Com tênis, com calça jeans, são recém-nascidos. Você vê lá as pessoas de terceira idade que querem ser como adolescentes. E o adulto, então, ele nessa crise ele não quer ser velho, porque velho é fora de moda, bem como a Kate faz feio, né? Então ele quer ser adolescente. Agora imagina você dentro de casa com o adolescente, o que ele mais precisa é de adultos para ajudar ele nos limites, para ser um modelo para ele, para a vida adulta, e ele encontra pais que querem ser ele, querem ser tão adolescentes quanto eles. Então isso é muito complicado, e é uma questão que é vendida assim, né? Porque eles têm todo um interesse comercial por detrás, né? Adolescente gasta muito, compra muito, então fazer toda uma cultura adolescente é interessante porque isso gera toda uma demanda de produtos. Sim. Então nós vivemos, assim como o Júlio disse, o ideal do adolescente. Tu concordas com isso? Sim, certamente, né? É uma idealização, é a fonte da juventude. Ter um adolescente em casa, para muitos adultos parece que é a fonte da juventude. Bom, agora eu vou ficar igual a ele, e não tentar fazer o contrário, que antigamente os pais queriam que os filhos fossem iguais a eles enquanto adultos. Né? Então essa questão tem que ser mais debatida. Eu tenho a impressão que a crise de gerações ela não é algo novo, né? Isso já é algo que nos acompanha e acompanha a humanidade, né? Mas o que tem de novo e de diferente nessa relação, aquilo que os nossos pais, por exemplo, viveram e os pais dos dias atuais vivem na adolescência dos seus filhos? Eu acho que, de novo, essa questão da mudança, né? Até as décadas de 60, mais ou menos, se diz, né, os estudos dizem isso, que mesmo que existisse diferenças das gerações, as gerações em si elas tinham certos padrões, né? Elas eram mais ou menos do mesmo jeito, as pessoas, as famílias eram mais ou menos do mesmo jeito, um adolescente era mais ou menos do mesmo jeito, tinha uma idade para ser adolescente e para deixar de ser adolescente, uma idade para ser adulto, e quando você era adulto você sabia o que tinha que fazer, o que não podia fazer, quando era adolescente a mesma coisa. Hoje em dia isso não tem mais, né? Cada geração, a cada 5 anos se fala, tem gente falando até de menos, né? A mudança já acontece, né? Então as pessoas não são mais as mesmas. O comportamento vai ser totalmente diferente, as demandas vão ser diferentes, e isso deixa todo mundo muito confuso, porque a gente não sabe, não existe mais um padrão.
E aí, talvez até muitos que estão nos ouvindo pensam, agora vão ouvir para tentar descobrir algumas regras de como fazer, como lidar com o meu adolescente dentro de casa. A gente está fazendo isso o tempo todo, né? Buscando orientação em programas, em livros, em palestrantes, em pessoas, em expertos, né? Que possam nos auxiliar. E isso é um sintoma de que a gente não tem mais uma regra. Então a gente precisa que outras pessoas nos digam como fazer com o meu adolescente, porque a gente não tem regra. E aí eu acho que uma coisa interessante de se pensar, talvez a regra que a gente deveria seguir, cada um seguir dentro da sua casa, não é o que a gente está falando aqui, o que os livros estão dizendo, o que os palestrantes estão dizendo, isso também pode ajudar. Mas pensar o que deu certo na família que veio antes de mim, né? O que funcionou lá. A gente não precisa fazer igual os nossos pais fizeram conosco, mas fazer o que eles fizeram. E uma coisa que eu acho que os pais da nossa geração fizeram com muita clareza, eles foram pais. Eles não tinham medo de ser pais, eles eram do jeito que eram e eles eram pais. Eles diziam, aqui funciona desse jeito, a gente tem esses valores, essas regras. A gente não precisa ter os mesmos valores, mas deixar claro para os filhos o que a gente tem de valor. Mesmo que a gente não tenha segurança, porque os adultos não têm segurança, né? São crianças como você, como diz a música do Legião Urbana, mas por diante do filho ele tem que dar uma segurança, ele tem que dizer, para mim vale isso, essa é a regra, aqui em casa funciona desse jeito, a gente vai sentar na mesa assim, vai conversar, vai tomar decisão junto. Eu acho que estabelecer esses contratos com os adolescentes, tomando como exemplo assim, bom, na minha história funcionou assim. Eu acho que as famílias hoje abandonam muito rápido, porque querem ser modernos, querem ser adolescentes, né? Abandonam muito rápido as maneiras ou o jeito que as famílias que vieram antes de nós tinham e que funcionava, que dava certo, deu certo, nos trouxe até aqui. Então, claro que deu certo. Muitas coisas precisam mudar, mas muitas outras coisas podem sim permanecer. E aí não precisa nenhum especialista. É só olhar para trás e ver como é que era, né? E não ter vergonha de olhar essa herança que a gente foi ganhando dos antepassados. Ali tem coisas preciosas a serem redescobertas. Não devemos ter, eu acho que como pais, medo de amar os filhos. E amar significa também dar limites. Eu acho que acima de tudo isso, né, Kate? E é justamente porque no momento em que tu ama, tu vai dizer não, por mais que tu sofra de ver o adolescente ali chorando, mas eu sou o único, né? Sempre ele vai dizer que ele é o único, né? Ele vai sempre dizer que só com ele acontece aquilo, mas não é só com ele. E isso é importante porque as pessoas entram muito, porque o adolescente ele também tem um excelente discurso. Ele é fantástico, ele tem uma boa argumentação, ele sabe como convencer, ele sabe como chorar no momento certo. E isso faz parte dele, porque ele está testando, ele está criando identidade. E daí vem de nós, como foi falado pelo professor Júlio, de nós lembrarmos o que deu certo nas nossas famílias, né? O que deu certo? A questão da atenção deu certo, a questão da obediência deu certo, a questão dos limites deu certo. E isso está faltando, e nós percebemos isso direto em escolas, em novos empregos. Os adolescentes estão ficando nos empregos, nem nos estágios, porque eles não querem ouvir regras. Né? Então esse amor vem da limitação. Eu acho que um ponto importante é que a questão do sofrimento, né? Nós somos a geração e eu não quero fazer propaganda para a Doril, mas a propaganda do tomou Doril, a dor sumiu. Nós não suportamos sentir dor, nem nós, nem as nossas crianças, nem os nossos adolescentes. Nós queremos que eles sejam felizes, que eles não sofram, que eles não se decepcionem, e isso é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque a vida é feita de alegria e de tristeza, de sofrimento, de realizações, de frustrações. A frustração ajuda a criança, ajuda o adolescente a se constituir como um ser humano. Então a gente se dá conta disso. Os pais hoje, a gente não se dá conta disso. E quando a gente vê, a gente está fazendo tudo para fazer o nosso filho feliz. Na verdade, nós deveríamos ajudar os nossos filhos, dar subsídios para eles, para que eles possam lutar pela felicidade
Mas eles lutar pela felicidade, não nós dar a felicidade, que vem empacotada, né? Criar expectativas, eu quero chegar até lá. Nós mostramos o caminho, mas a gente não dá o caminho. Exatamente, de apontar para eles, olha, isso ajuda, isso é bom, isso faz bem, isso deixa feliz, mas deixar que eles corram atrás. A mesma coisa com a autonomia, né? A gente usa, vou dar autonomia, a gente não dá autonomia para ninguém. A autonomia, os adolescentes, eles têm que conquistar, então não é a gente que dá autonomia, eles vão conquistar, eles têm que mostrar que eles têm autonomia, e aí a gente pode autorizar eles a usufruir, a experimentar essa autonomia, mas é eles que têm que fazer, não somos nós. Então eu acho que aqui tem uma inversão muito grande, né? Eu tenho a impressão que também pais e mães, eles lidam muito com o sentimento de culpa, né? Porque de uma forma ou de outra a vida atual ela é tão acelerada que por vezes o tempo que se tem para a vivência familiar é realmente reduzido. É aquilo que a Kate estava dizendo, que chega em casa já está realmente esgotado com tantas cobranças que a vida tem, né? Quer dizer, e quanto mais se delega a tarefa da educação para a escola, mais a gente lida com o sentimento de culpa também, né? Direto. E mesmo que ele tenha essa questão de tu te sentir culpado e querer agradar, né? Eu quero fazer tal coisa e tô cansado, faz. É importante o pai e a mãe pararem, sentarem e refletirem junto, né, com essa criança, com esse adolescente. Ou quem é responsável por ele tem que estar com ele. Exatamente. O fenômeno hoje é que nós terceirizamos a educação, né? A educação ela é feita também na escola, mas ela é imprescindível que seja feita pela família, passa pelo afeto. E a gente delega, então a escola faz isso, a babá cuida mais um tanto, a televisão cuida mais um tanto, a gente enche as nossas crianças com programas, né? Então é curso mais curso, todos nós fazemos isso, né? Além da escola, elas têm que dar conta de esporte, de idiomas, de música, de arte, isso e mais aquilo. As crianças têm agenda, às vezes tão atarefada como um adulto. Então, isso não resolve o problema, né? A gente deveria muito mais, em vez de correr tanto para ter recursos, às vezes para dar uma boa vida para os nossos filhos, parar de correr e ficar mais com eles, né? Tem uma bela história que diz, né, que o pai trabalhava demais porque ele queria dar a melhor bola de futebol para o filho. E aí o filho diz para ele, eu não quero a melhor bola, eu quero que tu jogue futebol comigo, né? Isso é o mais importante, não é a melhor bola, não é a melhor receita para a felicidade, mas tu tá junto. Eu acho que isso que a Kate diz extremamente importante, a gente conseguir, naquilo que eles fazem, estar junto com eles, mostrar que a gente tem interesse de realmente olhar, de sentar junto, de ver o que estão fazendo, o que estão pensando, né? De fazer esse tipo de conversa, mesmo que às vezes com o adolescente significa ficar em silêncio, né? Fica olhando um para o outro, mas está lá junto, fica em silêncio, suportar esse silêncio de estar com eles. Nesse meio tempo, nós temos também uma certa mudança e transformação nos lares brasileiros, né? Com tantas famílias separadas, outras formas de junções familiares, né? Quer dizer, isso também tem seu preço para a adolescência. E nesse momento, sempre importante os pais, eles nunca vão deixar de ser pais, né, daquele adolescente. Eles podem ter sido deixados de ser marido e mulher, mas não deixam de ser pais. E lembrar disso, né? A criança ou adolescente não é um jogo entre o relacionamento. É uma pessoa que está sendo formada e que precisa da atenção dos dois. Não é o modelo familiar que vai garantir uma boa vida, ou uma educação que realmente ajude uma criança e um adolescente a ser gente, a ser pessoa, a ser um cidadão. Não é a estrutura familiar. É a combinação que existe entre essas pessoas que fazem parte de uma família. Uma família ela não é feita pela estrutura. Uma família não é família pela estrutura, mas pelo afeto que existe entre eles, a combinação. Então, independente de como seja esse grupo, o importante é que tipo de acordo, de contrato, um contrato não assinado, mas que essas pessoas têm pelo bem da própria família deles mesmos, os que estão envolvidos.
A editora Sinodal se preocupa também com esse tema. Ela lançou essa coleção de livros eagora.com, a era da informação e a vida cotidiana. Então você pode adquirir esses livros através do site da editora Sinodal. Prezados convidados, certamente vocês ainda querem trazer uma última mensagem desse programa para os nossos telespectadores. Minha última mensagem é conheça a sua família, a sua família, não leve muito em conta as coisas que todo mundo diz, porque tem muitas coisas que são boas receitas, né? Existem muitas, mas a melhor vai ser aquela que a gente conseguir descobrir dentro da família da gente, né? E se dar conta disso, tomar tempo para a família da gente e botar em prática aquilo que a gente acredita lá na família onde a gente está. Bom, eu só gostaria de ressaltar que amar não é dizer sim o tempo todo. Muito obrigado pela contribuição de vocês, Júlio e Kate. A palavra bíblica que eu gostaria de trazer para a palavra final, Efésios 6, diz o seguinte: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem com você, para que você vá e viva bem muito tempo na terra. Pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Desejo que a paz, a graça, o amor de Deus esteja no lar, na vida de cada um e cada uma de vocês. Amém.